A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Paulo Vicente. Quero, junto com os amados e queridos irmãos, nós estudarmos juntos, queridos, e aprender sobre uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de oração, de consagração, porque nos dias atuais, as correrias do dia a dia muitas vezes nos tira e suga o tempo e a gente damos muitas desculpas. Não dá para orar, não tem tempo. Mas oração, queridos, não pode ser o seu último recurso. Oração tem que ser sua prioridade. Vida de intimidade com Deus não pode ser segundo plano, não pode ser o plano secundário, tem que ser a nossa prioridade. Eu quero que você guarde e nunca se esqueça: o teu ministério é do tamanho do teu altar. Altar de oração grande, ministério grande, ministério próspero, ministério sadio, ministério firme. Altar pequeno, ministério pequeno. E se o vento soprar forte, teu ministério pode ser carregado pela força da tempestade. Então o teu ministério será do tamanho do teu altar. É um dito popular, mas às vezes eu brinco, dizendo que Deus tem um costume, e você pode até não concordar com isso, e dizer: pastor, mas costume é coisa de homem, coisa de ser humano, coisa dos homens, Mas, queridos, Deus sempre acostuma agir quando nós oramos. E quem deu exemplo? O nosso Senhor Jesus. Eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Evangelho de Lucas, capítulo 6, e o verso 12 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu um monte a orar. Passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. E aqui está a lista dos nomes qual Jesus escolhe. O interessante é o primeiro nome, Está aqui. Um dos nomes que Jesus escolhe: Simão, o qual também chamou Pedro. Queridos, eu não estou falando de um ser humano, limitado, como nós somos. Eu estou falando de Jesus, Ele sendo Deus, estando no planeta Terra. Ele sente a necessidade de orar. Mas o que me chama a atenção e o interessante é que o texto diz assim que ele ora a noite toda. Quem ora a noite toda? Não orou 5 minutos, não orou 10 minutos, também não orou 30 minutos. Ele gasta a noite em oração a Deus. Não estou dizendo com isso que orar 5, 10 minutos não seja válido. É válido também. Mas o exemplo que Jesus dá, Jesus mostra a necessidade de orarmos mais. E quem ora a noite toda, até o dia clarear, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu. A primeira lição que nós vamos aprender com esse texto
Ela tem várias lições aqui, mas a primeira lição que nós vamos aprender, Ele sendo Deus, tendo todo o poder nos céus e também na terra, Ele nos ensina que ministério, chamada, obra de Deus, reino do Senhor, nós precisamos de parceiros, de amigos, de companheiros, de ombro amigo. Jesus, tendo todo o poder nos céus e também na terra, Ele poderia muito bem fazer a obra só. Mas Ele está nos ensinando, obreiros, que nós precisamos estar juntos nessa obra. Você de mãos dadas com o teu pastor, de braços dados com o teu companheiro de ministério, não um puxando para cá, outro puxando para lá, mas olhando para o mesmo alvo, trabalhando para o reino de Deus, em prol das vidas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. Então, a primeira lição que nós vamos aprender juntos é que a obra de Deus, o reino de Deus, a obra do Senhor não dá para a gente fazer só. O pastor precisa dos obreiros, mas os obreiros também precisam do pastor. Então, Jesus está nos ensinando que para caminharmos no reino de Deus e sermos bem-sucedidos, precisamos de ombros amigos. A outra lição que nós vamos tirar do texto é que Jesus ora a noite toda para depois escolher. E sabe por que, queridos, muitas vezes nós erramos? Porque nós fazemos o caminho oposto. Jesus está ensinando que primeiro se ora para depois escolher. E muitas vezes nós escolhemos para depois orar. Quantas escolhas erradas! Quantos ministérios afundando! Quantas situações adversas! Porque em momentos cruciais e decisivos da nossa vida faltou intimidade com Deus. Faltou uma vida mais íntima, mais próxima. Um altar em chamas, um altar aceso. Queridos, quando a gente escolhe para depois orar, provavelmente nós vamos orar para que o Senhor venha resolver problemas. Provavelmente. Quando a gente escolhe, nós escolhemos para depois orar, provavelmente a nossa oração será em busca de soluções. Agora, quando se ora, primeiro ora para depois escolher, aí é diferente. Temos que continuar orando sim, parar de orar jamais. Mas o sucesso é garantido, porque quem passa pelo altar da oração e ouve a voz do Senhor, acerta nas suas escolhas. Eu estou falando aqui para pastores de igreja, pastor presidente. E muitas vezes, lá na tua congregação, em algum departamento, você se precipita. E alguém diz, olha, fulano está certinho para ocupar esse posto, esse cargo. Aí você empolgado vai lá e nomeia e escolhe. Aí vem a problemática. Meu Deus, o que eu fiz, né? E agora, Jesus, se eu tirar o irmão, olha o tamanho do prejuízo, como consertar isso, Senhor? Me dá sabedoria, me dá graça. Meu querido, deixa eu falar com você um pouquinho desse estudo. Que tal orar primeiro? E o Senhor sinalizar para você
Você ter convicção que a tua escolha está na direção certa. Como que eu tenho essa convicção? Intimidade com Deus. Então hoje, permita a expressão, muitas tragédias ministeriais. Porque muitas vezes tomamos decisões e fazemos escolhas sem primeiro orar. Aí vem Jesus, Filho de Deus, Ele sendo Deus, tendo todo o poder no céu e na terra. Ele vai orar para depois escolher. Ele não escolhe para depois orar. Primeiro ele ora para depois escolher. Jesus está nos ensinando, queridos, que toda escolha errada tem suas consequências. Tem os seus prejuízos, os seus desgastes físicos, emocionais. As escolhas erradas, muitas delas levam anos para as coisas voltarem ao lugar. Dependendo da escolha, às vezes nunca mais a gente consegue acertar, né? Então, muito cuidado. Intimidade com Deus. Altar de oração. Primeiro, ora. Depois, escolhe. Jesus aqui vai chamar para si uma equipe. E Jesus vai treinar esses homens. Então ele vê a necessidade de orar, por quê? Quando ele for ser assunto aos céus, esses homens que ele treinou, que ele escolheu, que ele preparou, daria sequência, seriam os que carregariam, sobre eles estaria uma base, os fundamentos, os alicerces da obra do reino de Deus. A igreja dependeria desses servos abnegados que ele escolhe. E Jesus ora para escolher, porque Jesus sabia que a missão deles não seria fácil. Dentro desse estudo vamos aprendermos mais um pouco. A igreja sobreviveu por quê? Passou perseguição, passamos por torturas, os nossos irmãos primitivos, arenas, impérios, lutas, aflições, angústia. Mas esses homens que Jesus treinou, glória a Deus, que Jesus escolhe, que é frutos da oração do Mestre. Lá nos tempos primórdios, eles suportaram, eles resistiram, eles foram leais, eles foram fiéis. E eles deram exemplo, o que é ser um verdadeiro cristão. Queridos, uma vida de oração nos leva a uma intimidade profunda com Deus e ao sucesso do nosso ministério. E esses homens venceram grandes tempestades, venceram grandes vendavais, atravessaram por grandes fronteiras, e a igreja permanece em pé até hoje. Porque aquilo que nasce de joelhos, glória a Deus, permanece em pé, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero que você medite nessa palavra, e que você chegue diante do Senhor e diga: Senhor, me ajuda a orar, me ajuda a ter uma vida de oração, uma vida pautada no altar.
uma vida voltada ao altar da oração. Queridos, Paulo escreve Romanos capítulo 12 e verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Espera aí, não se conformar com este mundo é algo que qualquer cidadão de bem não vai se conformar. Uma pessoa que de repente não conheça o Evangelho, não passou pelo poder da transformação de uma conversão, é simplesmente um bom cidadão. Ele não vai se conformar com este mundo. Até aí, tranquilo. Mas o que me chama a atenção é a sequência do texto. Mas transformai-vos. Você já parou para pensar qual a geração que Deus te chamou? Em que geração você veio? Se nós tivéssemos nascido há 100 anos atrás, 200 anos atrás, 50 anos atrás, seria bem mais fácil. Mas olha a geração que o Senhor te escolheu. Você sabe por que Deus te escolheu nessa geração? Porque Ele confia em você. Ele diz: não se conforme, mas transforme. Aí eu quero fazer uma pergunta aos irmãos: como nós vamos transformar esta geração sem o poder, sem a graça, sem a unção e sem a força da oração? Queridos, se tem uma geração que tem que orar, somos nós. Se tem uma geração que tem que andar de joelhos, somos nós. Porque, queridos, oração é batalha, é guerra, é peleja. Eu quero que essa palavra vai lá no íntimo do teu coração, que você pense nisso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu quero que você agradeça ao Senhor, porque Deus te trouxe na pior geração. Ele olhou para você e diz assim: eu confio em você, transforme ela. Glória a Deus. Eu sou feliz por ter vindo nessa geração. Deus me trouxe numa geração, a geração mais complicada da história, onde eu nunca vi tanta depressão, tanta depravação, tanta imoralidade, tantas vidas descomprometidas com a verdade. Oh, glória! Aí Deus me traz nessa geração e diz assim: transforme. E para transformar essa geração, eu preciso andar de joelhos, caminhar pela fé e não desistir jamais. A palavra de Deus vem nos dizendo que o Senhor chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. Então espera aí, primeira coisa, você tem um chamado e não está com as mãos vazias. Se Deus te trouxe nessa geração, Deus te dará graça, ferramentas, sabedoria, unção. Só que a questão, queridos, é que tem que buscar. E muitas vezes nós queremos poder, queremos graça, queremos unção, queremos virtude, mas não queremos buscar. Aí não tem como. Aí não tem jeito. É só buscando. Aí o Senhor te chamou, te escolheu, te disse: ei, eu te entreguei os meus bens, você não está de mãos vazias. Eu te dou ferramentas. Jesus,
Ele disse assim: eu vos dou poder, graça, força. Então você se encontra em uma geração perversa, complicada, difícil, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Pastor, como que eu vou transformar essa geração? Glória a Deus. Se Deus te chamou nessa geração, porque a tua missão é nesta geração. Constância, perseverança, ser longânimo. As dificuldades vão surgir, barreiras vão aparecer, mas lembre-se, o Senhor que me chamou, o Senhor que me escolheu, é Ele que me fortalece, é Ele que me prepara para a guerra. Sabe, queridos, quero compartilhar com você. Quando o Senhor me chamou, eu olhei para a minha limitação e disse: Senhor, eu não posso, eu não tenho, porque, amados, nós somos muito bons em desculpa. E quando a gente olha para dentro da gente e olha o quadro do mundo atual, a gente enxerga o impossível. Mas o Deus que te chamou é o Deus que te capacita, que te encoraja, que te levanta, que te sustenta, que te diz: eu te ajudo, permaneça na minha presença. E repetindo mais uma vez, o teu ministério é do tamanho do teu altar. Quem tem um altar não tem falta de nada. Lembre-se que o profeta Elias tinha um altar. Ele reparou o altar do Senhor. Para o milagre acontecer, o altar da oração tem que ser restaurado. E olha que coisa interessante. Eu quero que você reflita nisso, não se esqueça. Quando Deus disse ao profeta Elias: eu preparei uma viúva para te sustentar. Sabe o que eu quero que você aprenda nessa reflexão teológica? Que o milagre não estava na casa da viúva. O milagre estava no ministério de Elias. Quando Deus disse assim: eu preparei uma viúva para te sustentar. Queridos, o que você imagina? O profeta só pode ter pensado assim, desculpe os trocadilhos aqui. O profeta pode ter imaginado assim: uma viúva para me sustentar? Glória a Deus! Só pode sustentar alguém, queridos, quem tem condições para isso. Se eu não posso sustentar nem a mim mesmo, como que eu vou sustentar o outro? Isso é pedir esmola para dois. E o que Elias não sabia é que a viúva que Deus diz que vai sustentar ele não tinha nem para ela. Então, se você olhar na visão natural, era pedir esmola para dois. O que Elias não sabia é o que de repente você não saiba, que o milagre não estava na casa da viúva, o milagre está no teu ministério. A prova disso é que quando Elias encontra ela diz assim: eu só tenho esses gravetinhos aqui e vou preparar a última refeição, e eu e o meu filho vamos passar fome. Senhor, Elias podia ter indagado ao Senhor: Senhor, espera um pouco, Deus. O Senhor diz que ela vai me sustentar. E ela está falando que vai fazer a última refeição? Então ela vai passar fome. Se ela que vai me sustentar vai passar fome, eu vou passar o quê? Elias. Oh, glória. Aleluia. O milagre não está na casa da viúva. O milagre está na tua chamada.
Queridos, quem tem um altar de oração não tem falta de nada. Aleluia. Querido obreiros, irmãos em Cristo, receba essa palavra. O milagre anda contigo. O milagre não está na casa da viúva, o milagre está na tua chamada. Porque quando o texto diz assim, transformai-vos, eu não tenho condição de transformar nem a minha própria vida, mas com o altar aceso da oração eu sou transformado pela renovação. E eu sendo transformado, eu posso transformar a vida de outros. Queridos, um socorrista salva vidas. Para ele salvar a vida de alguém, em primeiro lugar ele tem que salvar a sua, para ele poder socorrer os outros. Lembre-se disso. O Deus que te chamou te capacita, mas seja firmes e constante. Abrace o teu pastor, abrace o teu líder. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer uma chamada bem-sucedida? Obedeça e respeite princípios de liderança. Eu nunca fui desobediente ao meu pastor. Agora mesmo nós vamos ter uma escola bíblica a nível de campo, onde eu congrego. E eu vou estar numa escola bíblica no Tocantins. E o meu pastor me pediu para me ministrar na abertura da escola. Queridos, eu não tenho tempo para preparar. Eu vou estar lá no Tocantins, eu tenho que voltar. Mas eu não disse não para o meu pastor. Eu vou chegar aqui na segunda-feira e terça eu tenho que ministrar na abertura da nossa escola. Mas eu não tive coragem de dizer não. Eu disse, eu vou dar um jeito. Eu vou conseguir, Deus vai me ajudar. Aprenda a respeitar princípios de liderança e o teu ministério será bem sucedido. Obedeça o teu pastor, obedeça o teu líder. Aquelas pessoas que o pastor entregou na mão delas a liderança. Eu não vou te obedecer porque você não é meu pastor. Não, queridos, obedeça. Porque ele está debaixo de uma obediência pastoral. E o teu ministério será bem sucedido. Não se conforme com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Guarde uma coisa contigo. O milagre está na tua chamada. O milagre caminha com você, porque Deus escolheu você. Deus abençoe em nome de Jesus. Queridos irmãos, querido apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, os escritos de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, o verso 58, ele diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diante do quadro atual que nós estamos vivendo, é muito peculiar. As dificuldades nos alcançar e muitas vezes a gente pensa assim, é mais fácil desistir do que continuar. Porque quando eu quero, eu faço. Quando não, eu arrumo uma desculpa, porque desculpar é muito mais fácil do que fazer. Só que a palavra de Deus vem nos recomendando. Paulo vem nos ensinando. Portanto, meus amados, sede firmes e constantes. Quando falo em firmeza e inconstância, é a figura daquele obreiro, obreira, obreiros do Senhor, que ela é firme naquilo que faz. Ele segura com as mãos no arado e não olha para trás. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração, queridos, que
tá muito difícil encontrar pessoas firmes e constantes. Às vezes a gente encontra aquelas pessoas cheias de oba-oba, né? Ô pastor, glória a Deus, pode deixar que eu faço e tal. E o homem que se gasta em palavras exageradas e grandes feitos de promessas, raramente se gastará em ações. Raramente. Paulo vem dizendo sede firmes e inconstantes. Ele está dizendo a caminhada é longa. Numa certa oportunidade, um prefeito fez uma maratona numa cidade. Presta bem atenção. E a maratona era o seguinte: ninguém estava falando em velocidade. Estávamos propondo em ser constante. E tinha que dar 72 voltas num determinado espaço. E nisso chegou um senhorzinho, já bem cansado, velhinho, e veio se inscrever. E quem estava fazendo as inscrições disse: mas o que o senhor veio fazer aqui? Ele respondeu assim, disse: eu vim levantar o troféu. E ele virou motivo de chacota, de zombaria. Os outros atletas, competidores, tadinho, né? Sem noção, pobrezinho, mas deixa ele, né? O juiz deu o apito da largada. Os fortões, os preparados, que vieram para faca nos dentes para ganhar, saíram feito louco. Vou dar essas voltas o mais rápido possível. Só que tinha um porém. Se você largou correndo, teria que terminar correndo, não podia parar. Constância naquilo que está fazendo. Era a regra. Todos saiu correndo, ninguém saiu andando. E o velhinho saiu no passinho dele. O que isso significa? Que ele poderia ir naquele ritmo até o fim. E quem saiu correndo não poderia trocar de postura ao longo da competição. Podia dar uma diminuidinha, tal, mas andar não. Quem saiu andando permaneceria andando. E foi longe o velhinho. Enquanto alguns deram 10 voltas, o velhinho não tinha dado nenhuma. Mas ninguém estava falando em velocidades. Estava se falando na constância. Ser firme, permanecer no propósito. Tem pessoas que não permanecem no propósito. Deus tem promessas, Deus tem bênçãos, mas Ele não permanece no propósito, querido. Ninguém está falando em velocidade aqui. Sede firmes e constantes, sempre abundante. E daqui a pouco um cansa, não podia voltar para o passinho, né? Senta, outro senta, outro senta e outro senta. Conclusão, amados. Ele não precisou dar 72 voltas, porque só sobrou ele na competição. Porque ninguém estava falando em velocidade, estava falando em constância. Ser constante. Aí Paulo pega um pouquinho mais pesado, que ele diz: e sempre abundante. Aonde? Na obra do Senhor. Aí ele diz: tem uma recompensa, sabendo que o vosso trabalho, olha só, não é vão no Senhor. Ele está dizendo assim: ei, aquele que te chamou está te vendo. Aquele que te chamou está de olho em você. Aquele que te chamou, aquele que perseverar até o fim, será salvo.
promessa não é para quem se arrancou. A promessa não é para quem saiu voando. A promessa não é para quem saiu correndo desesperado. É para quem permanecer. É para aquele que está de olho na chegada. Estão me perseguindo, prossigo para o alvo. Me apunhalaram pelas costas, prossigo para o alvo. Puxaram meu tapete, queridão. Se a tua chamada, a minha chamada tivesse firmado em tapetes, nós não estaríamos em pé. A tua chamada está firmada nas mãos daquele que te chamou para uma grande obra. Pastor, me apunhalaram pelas costas, está sangrando, tiraram o punhal assim, ó. Olha o ferimento, pastor. Prossigo para o alvo. Aleluia. Aleluia. Pastor, colocaram obstáculos diante da minha chamada. Obstáculos, né? Sim. Prossigo para o alvo. Eu persevero. Eu prossigo. Tendo uma vida de oração, eu terei perseverança no meu chamado. Perseverança no meu ministério. Eu vou perseverar. Ainda que as dificuldades sejam grandes, as lutas sejam o vendaval, seja insuportável, prossigo para o alvo. Esse conselho, esse ensinamento, amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundante, sempre. Como é que está, meu irmão? Estou firme. Rapaz, mas a calúnia foi feia, hein? Não devo. Estou firme. Mas você viu, o pastor levou fulano a presbítero, levou fulano a diácono, levou fulano... E não te levou, rapaz. Prossigo. Eu vou perseverar até o fim. Por que, meu irmão? Porque eu sei. Eu estou sabendo. Você está sabendo do quê? Que o meu trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, que fiel é aquele que me chamou para a boa obra. Rapaz, vem cá. Não vou me distrair. Estou fazendo uma grande obra. É grande. Eu não posso recuar. Eu não posso voltar atrás. Eu não posso descer. Estou caminhando. Ninguém está falando em velocidade, querido. Vá devagar e sempre. É melhor você ir caminhandinho com Jesus do que sair correndo. Lá na frente você para. Eu viajo muito por esse Brasil. E é meu perfil na estrada. Eu ando bem tranquilo. Não se assuste, a minha velocidade na estrada é 80, 90, máximo 100. E eu vejo aqueles carros que passam por mim, que passam voando. Som. O segredo não é correr, querido. O segredo é não parar. Aí daqui a pouco, lá na frente, tá encostado. Num restaurante, tomando um café, não sei. E eu vou embora. Constante. O segredo não é correr. O segredo é não parar. Você pode até diminuir o ritmo, mas não pare. Aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Prossigo para o alvo, porque eu sei que o meu trabalho não é vão no Senhor, porque fiel é aquele que me chamou. Senhor, eu quero te agradecer por esse último vídeo, pelo final
desse simples e singelo estudo bíblico, mas eu quero lhe pedir em nome de Jesus que o teu Espírito Santo, Senhor, aleluia, traga aos nossos corações um despertar, nos ensinando que precisamos ser firmes e constantes e termos uma vida de oração, esperando sempre no Senhor, olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. No Senhor está nossas esperanças. Tu és o nosso começo, Tu és o meio, e o nosso fim será na eternidade contigo. Aí, Senhor, não terá fim. Findamos a carreira aqui para andarmos contigo na eternidade. Senhor, não deixe eu chegar diante dos teus olhos com as mãos vazias. Não deixe esse meu companheiro, esse obreiro, essa obreira, esse irmão, essa irmã que assistiu essa singela aula, não deixe, Senhor, ele chegar diante de Ti com as mãos vazias. Nos ajuda a apresentar os frutos que o Senhor confiou em nós. Em nome de Jesus te damos graça. Amém. Que Deus te abençoe.